Queridos, a paz do Senhor, eu gostaria de deixar uma reflexão para nossas vidas, aí na tarde desse dia, que você possa entender o texto que eu vou transmitir aqui nessa tarde, amém? Se você quer conduzir a Bíblia comigo aí, no livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 20, olha como está escrito o texto. Então disse-lhes: por causa da vossa pouca fé, pois verdadeiramente vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e eles há de passar, e nada vos será impossível. Querido, isso é um texto muito complexo, tá? Por quê? Porque muitas pessoas, através desse texto, dizem que nós devemos ter a nossa fé pequena como um grão de mostarda. Biblicamente, isso é um grande erro, tá? Isso é um grande erro dizer que nós devemos ter nossa fé do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Porque o texto não nos mostra isso. O texto não diz que eu tenho que ter uma fé pequena. Muito pelo contrário, o texto diz que eu tenho que ter uma grande fé. Mostra-me isso, André. Claro, o texto vai estar se referindo sobre a cura de um jovem lunático, onde o texto vai dizer que o pai de um jovem chega até Jesus, se ajoelha e pede compaixão, pede misericórdia, diz: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele é lunático, e padece muito, muitíssimo, e por muitas vezes ele se joga no fogo, se joga na água, e assim ele se machuca, ele se fere, e eu não sei mais o que fazer. E a Bíblia diz que o pai desse rapaz trouxe seu filho até os discípulos, e os discípulos não puderam curar, E Jesus vai dizer assim: ó geração, ó geração incrédula e perversa, até quando eu hei de estar convosco? Até quando eu vou estar convosco? E Jesus vai dizer assim: até quando eu devo suportar vocês? Trago aqui a criança, trago aqui o menino, o rapaz. Jesus repreendeu o demônio, e o texto vai dizer que desde aquela hora a criança foi curada, a criança ficou sarada daquela enfermidade espiritual que eram os demônios que lhe assolavam. E a Bíblia vai dizer que os discípulos vão chegar até Jesus e vai dizer: mestre, nós não podemos expulsar o demônio, porque nós não podemos lançar o demônio fora. Aí Jesus vai falar o versículo que todos utilizam como mandando nós termos pouca fé, e Jesus vai dizer: por causa da vossa pouca fé. Peraí, não parece que tem um equívoco? Primeiro, Jesus vai dizer que os discípulos não expulsaram o demônio porque tinham pouca fé. Aí agora, posteriormente, ele vai dizer: verdadeiramente eu digo a vocês que se tiverdes fé como um grão de mostardas, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele há de passar. Aí, se Jesus está dizendo que os discípulos têm pouca fé, como que ele vai agora mandar os discípulos ter pequena fé, uma pouca fé? Não parece um equívoco? Mas não é. Não é, tá? A realidade é que o texto que Jesus está se expressando, ele não está mandando os discípulos ter pouca fé. Ele está dizendo que os discípulos deveriam ter a fé como um grão de mostarda. Observa o texto: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Se tiverdes fé como, e não do tamanho, é como um grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Por que Jesus está dizendo isso? Porque há uma grande diferença aqui entre a fé e o grão de mostardas, e os dois se juntando formam um texto muito lindo que Jesus vai falar no capítulo de número 13, versículo 31, e eu quero ler com os irmãos, capítulo de número 13, ainda de Mateus, versículo de número 31. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai propor-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que certo homem tomou e semeou no seu campo. O reino dos céus é o quê? É semelhante a um grão de mostardas, que um certo homem tomou e semeou no seu campo. E o que é que vai acontecer? Olha o que realmente vai acontecer. O qual é realmente a menor de todas as sementes. O grão de mostarda, na verdade, é a menor de todas as sementes. Mas olha o que Jesus está querendo dizer. Mas depois cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e finalmente faz-se uma árvore de tal sorte que vem as aves do céu e faz os seus ninhos nos ramos.
Olha que interessante, queridos. Olha o que Jesus está querendo nos ensinar. Olha o que Jesus está querendo nos mostrar. Que nós devemos ter fé como um grão de mostarda. E não do tamanho, é como um grão de mostarda. Como é o grão de mostarda? O grão de mostarda é assim, ele cresce, ele vai crescendo, se torna grande. Assim Jesus está mandando nós termos nossa fé como um grão de mostarda, que a cada dia cresce e cresce e cresce. Amém? Então tenha fé como um grão de mostarda, que a sua fé só venha crescer e que você, através da sua imensa fé, venha receber a sua cura, o seu milagre. Em nome de Jesus. Amém.